Segunda parte, chegando aí, meus irmãos. Vamos lá. Estamos no período da sétima igreja. A de Laodiceia é a última que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 15 e 16, que vai nos dizer assim, ó. Conheço as tuas obras que nem as mornos, que nem as frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim porque as mornos, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o julgamento dessa igreja que nós estamos vivendo hoje. E é o que acontece nesse cântico que essa jovem realizou aí. Mas aqui vou parafrasear a leitura oficial, começando no versículo 1, em 4 partes, e depois vou para o versículo 2, que responderá o versículo 1, que estão ali na leitura oficial, que é Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, tá? Nós vamos então parafrasear aqui, ó. Mas o Espírito expressamente, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós vamos aqui parafrasear, ó, expressamente apostatarão alguns da fé, espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, nos diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz? Isso nos diz aqui o que estamos presenciando hoje, mas muitos não estão entendendo o que está acontecendo. Isso aqui nós somos para a primeira parte, que diz aqui expressamente. Segunda parte do versículo, apostatar da fé, abandonar o verdadeiro evangelho. Muita gente abandonou o evangelho, irmãos. Muita gente afastada. Eu até aumento um pouco. Dentro da igreja tem muita gente que está ali dentro, mas não sabe o que está fazendo mais. Não há espiritualidade. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 7 diz assim, ó, maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Ó, versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Apostatar da fé. Terceira parte, o espírito enganador. Mercenários da fé. Trabalham por interesse. Muitos, irmãos, estão se lançando na mídia evangélica com interesse de sobrevivência, recebendo enormes benefícios financeiros para levar uma palavra ali de 1 hora, ou talvez 1h30, 45 minutos, e recebem uma fortuna para isso. Estão fazendo um negócio com o evangelho. Vamos aqui, ó. Terceira parte. Espírito enganadores, mercenários da fé, trabalham por interesse. Como já disse aqui para vocês, vou ler outro versículo em Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, se possível for, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho predito, eis que tenho avisado. Então veja aí o Senhor Jesus falando esse versículo para orientação, já na época para os discípulos, e também a palavra é profética para nossos tempos também. E ainda em 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás,
com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso aí é o espírito enganadores que usam os famosos até e os aproveitadores. Vamos aqui ao quarto e última parte desse versículo de 1 Timóteo 4:1, que diz: doutrinas de demônios, poderes de persuasão podem fazer isso, não é pecado. Os pregadores têm poder de persuasão, irmãos. Eles levam os irmãos, vamos dizer assim, a uma lavagem cerebral. Falam aquilo que não é, e os irmãos, não entendendo, se sentem alegres e contentes pelo que ouvem dessas doutrinas de demônios. Em Gênesis capítulo 3, versículo 4, olha como a doutrina de demônio que enganou Adão e Eva. E essa disse a mulher, a serpente, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis para que não morrais. Então a serpente demoníaca, transformando a verdade em mentira, diz assim a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha a consequência que veio até hoje. Infelizmente. Mas estamos aqui para ensinar, para levar você ao conhecimento, e o meu amigo ouvinte, irmãos de todas as denominações, porque não estou aqui atingindo placa de igreja ou religião. Estou levando para você um conhecimento do que está acontecendo no meio evangélico. E ainda em Efésios capítulo 6, versículo 11, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas de Satanás, as ciladas do diabo. Armadura, conhecimento da palavra, o ensino, o que protege e blinda a nossa vida espiritual. Agora vamos aos versículo 2, que responde ao versículo 1 que acabamos de dizer, também em 4 partes. Diz assim, 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vou dizer para você algum significado. Hipocrisia, alguém que finge ser o que não é, para receber lucros. Mentira, distorção, intenção de enganar, ocultação da verdade, cauterizar, perder a capacidade de discernir o certo e o errado. Consciência é a voz de Deus na mente. Para a ciência, a consciência é interpretar pensamentos, emoções e sensações. Mas Deus colocou dentro de nós uma consciência em nosso cérebro, que é a voz dele que fala sobre a nossa condição e o que devemos fazer para sair dessa situação. Estou chegando já ao final e quero fazer aqui uma conclusão para vocês, para esclarecer e para escrever um estudo é necessário a orientação do Espírito Santo. E postar esse estudo é uma guerra declarada ao sistema diabólico, irmãos. Só por Deus, quando irmãos são usados para pregar, para fazer podcast, para gravar um vídeo, preparar um estudo, é uma luta. Mas o Espírito Santo está com cada um de nós. E chegamos aos objetivos que o Senhor Jesus quer para levar a mensagem a esse mundo, né? Esse mundo.
porque a internet alcança todos os 4 cantos da Terra. Tá? E dentro desta guerra declarada ao sistema diabólico, o mundo está dependente da internet. Tudo hoje é internet e inteligência artificial. Cuidado demais. Tem que haver cuidado demais. Tempo ao devocional, espiritual, estudando a Bíblia. Tem que dedicar mais tempo ao devocional, do conhecimento, dos ensinos, acompanhando outros que também levam estudos maravilhosos na internet. Mas tem outros que, infelizmente, só querem ter ganhos. 2 Timóteo 4, 3, 4 nos diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Isso aqui é o tempo que já estamos vivendo. O que é uma fábula? É história de deuses ou de personagens mitológicos, especialmente relacionados com a mitologia grega ou romana, com sentidos de conversas e boatos. Isso Paulo falava já naquele período, o que ocorria. As pessoas eram muito enganadas pelo sistema romano e pelo sistema grego. A gente não vê, claro, dentro da Bíblia escrito, mas a história nos relata como que os gregos agiam, enganando as pessoas. Foi um período que eu já até postei para vocês aqui, a alegoria da caverna de Platão, como que os filósofos agiam para poder fazer interpretações do que ocorria na época deles. E muitos eram enganados no sistema religioso. Tinha deuses, em Atos dos Apóstolos, tinha deuses exageradamente enganando muitas pessoas, deuses gregos. E não vou entrar na questão, né? Mas Paulo levava o evangelho e entrou em Éfeso e havia ali a deusa Diana, inventada pelos gregos, e muitos ganhavam dinheiro vendendo santinhos, imagens da deusa Diana. E com isso causou um impacto muito grande ali no tempo de Paulo. E ele escreve aqui essa passagem, né? Porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, é o nosso tempo hoje. Você vai falar em doutrina, vai falar em ensinamentos, não é uso e costume, irmãos. Ensinamentos da palavra. Uso e costume são pensamentos de homens. Eu levo isso a uma interpretação muito séria mesmo. Porque hoje mudou-se o sistema, o que podia não fazer, hoje pode fazer. O que não podia ter, hoje está tendo. Então, tempos trabalhosos. E a doutrina hoje não tem mais objetivo nenhum. Não quero aqui também dizer que a pessoa tem que ser totalmente santa. Enquanto nós vivemos nessa carne, nós não seremos totalmente santos. Nós estamos lutando para a perfeição, para sermos arrebatados. Não somos melhores do que os outros, que não são seguidores da palavra. Mas temos que tomar cuidado também para professar uma fé e nós sermos aí apostatados do ensinamento. É o que está acontecendo hoje em muitos ministérios. Apostataram da fé. Tá. Vou fazer uma oração final aqui. E se você quer reconciliar, você quer aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador, diga sim. Vou orar. E você ouvindo esse vídeo, esta oração, é para aqueles que estarão me acompanhando e fazendo esse propósito de retornar à caminhada cristã e entregar sua vida para o Senhor Jesus.
Amém? Se possível, quiser dobrar o seu joelho, dobre, que a oração alcançará a sua vida. Se estiver enfermo, o Senhor pode até curar e fazer um milagre na sua vida agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço por mais este momento, Senhor, onde me usastes para falar sobre a Tua palavra. Eu creio, Pai, que haverá objetivos, Senhor, de salvação, objetivos de reconciliação para esse irmão, para esta irmã, para esta casa, para esta família, ou até para este obreiro, Senhor, que está triste, que está pensativo sobre como vem ocorrendo o sistema, Senhor, na igreja que ele pertence, ou que ele serve o Senhor. Mas livra ele, Senhor. Blinda, Senhor, a mente dele para que não olhe para o homem, mas que seja uma bênção para os outros que têm o mesmo pensamento e o desejo fiel que ele tem. Assim oro, Pai, também por essas vidas, escrevendo os seus nomes no livro da vida e abençoando, Pai, a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos e amigos, até o próximo vídeo que estaremos aí lançando pela direção do Espírito Santo. Deus abençoe.